Para desenvolver a contação de histórias como uma prática pedagógica, o gestor tem o objetivo de estimular e desenvolver a contação de atividades. Para estimular e desenvolver a contação de atividades na escola. Esse podcast tem como objetivo a importância que a leitura tem no desenvolvimento da criança e na escola, e a importância que a leitura tem na prática pedagógica. A leitura faz parte da história da escola. O professor ainda não descobriu a importância dessa ferramenta para contribuir ao aprendizado de cada seu aluno. Fazer com que a leitura infantil faça parte da formação é fundamental no desenvolvimento da criança. E por isso é importante que estimule o gosto da leitura. Cabe a cada professor estimular e promover a linguagem com muita importância por cada comunicar em sociedade. É fundamental que cada sujeito possua a manifestação das suas ideias. Quando falamos de leitura na escola, se referimos desde que inicia a escolarização até a formação. Cada professor incentivar essa prática. E ler é uma boa história, contribui e estimula o seu imaginário, melhor seu vocabulário e criatividade. Fazer um bom planejamento, bem elaborado e um ambiente agradável, com imagem, personagem, isso ajuda a criança no seu repertório, melhora o seu poder de análise, as coisas ao seu redor, melhorando o seu senso crítico. Para Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua produção ou sua construção. Sendo nesse sentido, podemos dizer que a leitura possibilita que a criança tenha um olhar crítico e construa sua própria identidade e sua opinião em o mundo em que vivemos. Podemos dizer que a leitura é muito importante e fundamental que seja feita bem cedo. O professor tem que levar o livro. A leitura ajuda na construção de conhecimento, é muito importante na alfabetização. Tem como objetivo estimular o interesse das crianças pela escrita e com isso ajudando na alfabetização, respeitando a idade de cada criança. Na infantil tem que ser com gravuras para ter contato com os livros. É assim incentivando a leitura para fazer com que isso vire uma rotina. Lembrando que a leitura tem que ser algo agradável para prender a atenção de todos os alunos. Para que a leitura fique bem elaborada, o professor tem que preparar, melhorando o seu desempenho em leitura, achando uma maneira que a criança goste da leitura, para não ficar algo repetitivo e cansativo. A leitura mais elaborada pode tirar o gosto da criança pela leitura, então planeja melhor. A leitura é estimulada a imaginação. A criança começa a fluir melhor a forma de começar uma leitura. Com os pequenos que os livros curtos para a criança vai ganhando o gosto da leitura e assim melhorando o conteúdo dos livros. É muito importante quando falamos em leitura para a criança que o professor não force a leitura, que seja natural. Na hora de escolher um livro, é bom que a criança escolha o livro. Isso ajuda a ser mais autônomo e tornar um texto mais divertido. Com isso, mais agradável. Então, qual é o papel do professor na contação da história? A contação de história é uma ferramenta muito importante na alfabetização. Tem muitos professores que não utilizam. O papel do professor é levar a história para a sala de aulas, como os contos de fadas, são muito importantes para desenvolver a criança. Não podemos ignorar levar os personagens para dentro da sala de aula em um papel fundamental para a criança sinta o clima. O mais tem um conto de fada, elaboração de um plano pedagógico que incentive a leitura, mostrando para cada criança a relação entre o bem e o mal, não contar a história só por contar, ter um enredo e uma maneira que os pequenos descubram um mundo diferente. A leitura tem como objetivo aprendizado. Para que a leitura fique boa, a criança tem que gostar da leitura. E para finalizar, a criança vai aprender que os contos de histórias são fictícios e com isso tornam uma criança mais criativa. A importância do conto de fada na formação e tornar uma criança mais crítica
e fazer com que ela mesma tenha esse resultado sozinha. O mundo da língua dos contos de fada é único. A criança vai entrando nesse universo que ele mesmo constrói, com o medo e o mal, o bem e o mal. O bem espalha a realidade na criança, vai aprendendo que o mundo real e a história são diferentes, e também que somos livres para expressar nossos sentimentos e livres para fazer nossa escolha, mas tem cada escolha tem um resultado diferente. Se ela escolher o bem, no futuro ela vai colher o que é do bem. Se ela escolher o mal, ela vai recolher o que é do mal. A leitura infantil faz parte da formação e desenvolvimento. Todo professor deve utilizar de um bom livro. Com isso, o gosto pela leitura vai ganhando forma. Uma boa escolha de um livro é transformar um bom leitor. Todo professor deve iniciar a leitura já na educação infantil, com gravuras e histórias curtas, e melhorando a forma de conto de história. O conto de fada é uma atividade fundamental no desenvolvimento sociocognitivo e emocional. Além disso, auxilia na escrita, melhorando o repertório das palavras. O incentivo da leitura auxilia o professor na alfabetização. É um dos instrumentos pedagógicos que o professor deve inserir em sua rotina pedagógica. Podemos assim dizer, então, a leitura na educação infantil não é construção social. É uma leitura bem elaborada, ajuda a criatividade dos pequenos, assim melhorando sua imaginação, assim construindo texto mais complexo, superando seus limites, desafiando seus sonhos, construindo identidade e sendo cada vez mais autônomo. O papel do docente é despertar o gosto pela leitura para que isso saia do papel e tornando realidade em um mundo cada vez mais digital. Para desenvolver a contação de histórias como uma prática pedagógica, o gestor tem o objetivo de estimular e desenvolver a contação de atividades. Para estimular e desenvolver a contação de atividades na escola. Esse podcast tem como objetivo a importância que a leitura tem no desenvolvimento da criança e na escola, e a importância que a leitura tem na prática pedagógica. A leitura faz parte da história da escola. O professor ainda não descobriu a importância dessa ferramenta para contribuir ao aprendizado de cada seu aluno. Fazer com que a leitura infantil faça parte da formação é fundamental no desenvolvimento da criança. E por isso é importante que estimule o gosto da leitura. Cabe a cada professor estimular e promover a